Essa é a sua rádio. Ligada em você. Ela é forte. Ela é gostosa. Ela é demais. Ela é a sua rádio. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Mais sucesso. Yeah! Tá todo mundo ligado. Conectiva Gospel, conectando você ao reino de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer que estou bastante feliz por estar convosco mais uma vez. Agradecer a pessoa do pastor dessa igreja, o pastor Moisés, a quem tive a honra de conhecer recentemente, na primeira vez que estive aqui, né? Eu tive a honra de conhecê-lo, a sua digníssima esposa que está presente, ao evangelista Marcelo, que me formalizou o convite, e é para mim sempre uma honra estar falando a respeito da palavra de Deus. É um privilégio. Numa oportunidade nós vamos contar a história da nossa conversão, uma história muito bonita, de como Deus obrou na minha casa, vindo eu de um lar dúbio, um lar meio católico, meio espírita. Pedro Leopoldo é uma cidade originariamente espírita, e nós vivíamos uma dúbia identidade religiosa, e Deus, pela misericórdia dele, me tirou de lá. Mas da outra oportunidade eu vos falo a respeito dessa conversão, e dar meu testemunho, que vai com certeza demandar algum tempo dos irmãos para ouvi-lo. Mas eu gostaria de trazer a mensagem da palavra de Deus, da qual eu fui convidado para ministrar, e convidar os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada em 2 Reis, capítulo 18, versículos do 1 ao 5. Eu estou feliz demais, eu estou vendo ali o André, né, companheiro de longas datas. Também vi a Flávia e vi alguns dos irmãos que são nossos companheiros. Vander também está ali, ó, que bênção, né? Zé Soares, ó, que bênção, hein, rapaz? Estou vendo muita gente, é bênção demais. Então eu estou feliz por estar tendo a oportunidade de rever os nossos irmãos. O título da mensagem havia uma sequência de maldição determinada sobre nós. Jesus veio para quebrar essa maldição por nós e através de nós. Vamos ler a Bíblia Sagrada em 2 Reis, capítulo 18, versículo do número 1 até o número 5. Glória a Deus. 2 Reis 18, de 1 ao 5, quem achou, diga amém. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua palavra, preciosíssima aos nossos olhos. E nós, ó Pai, entendemos que para alcançar o mistério da palavra, somente pela operação do Espírito Santo do Senhor, nenhum homem, por melhor que possa ser, é capaz de nos levar à profundidade, à largura, à altura
leitura da tua palavra. Mas o Senhor, como outras vezes, tem nos ajudado a tua igreja, o teu povo a alcançar. Nós oramos para que mais uma vez o Senhor opere através de nós e nos faça entender o mistério da tua palavra. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Ezequias foi o 13º rei da dinastia de Judá. Para a gente entender um pouquinho, antes de entrarmos no mistério da palavra, no reinado de Salomão, filho de Davi, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Os irmãos conhecem isso. 10 tribos ficou como o reino de Israel, e a tribo de Benjamim e de Judá ficou como o reino de Judá. Então havia um rei em Israel e havia um rei em Judá, que era Judá e Benjamim. E o rei Ezequias foi o 13º rei da dinastia de Judá. Ele era filho de Acás. Acás reinou 16 anos em Israel. Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade e reinou durante 29 anos em Judá. Ezequias encontrou um cenário tremendo, caótico, depredado, decadência espiritual severa. E é sobre isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite. O momento histórico em que Ezequias começou a reinar em Israel. Ele era filho de Acás e reinou e herdou o reinado do seu pai. Seu pai, por sua vez, herdou o reinado do seu antecessor. Mas os seus antecessores vinham numa decadência espiritual muito severa. E Acás não reverteu. Ele deu continuidade àquela decadência. A Bíblia nos informa que naquela época a Síria era uma grande potência e a Síria dominava ideologicamente todas as nações, e a Síria, ela subjugava o reino de Israel e o reino de Judá. E Acás, ele não suportou, o pai de Ezequias não suportou a pressão da Síria sobre ele e cedeu. E o cedimento de Acás, meus irmãos, foi algo muito severo. Porque Acás, segundo a palavra de Deus, ele mudou o culto. A Bíblia diz que ele foi visitar a Damasco, capital da Síria, e ele viu lá em Damasco um altar. E ele ficou encantado com o altar que ele tinha visto. E quando ele voltou de Damasco, na Síria, ele resolveu mudar o altar no templo do Senhor. Resolveu mudar a ordem do culto. E chamou o sumo sacerdote Uzias e falou com ele: eu quero modificar. E ele fez muito mais do que isso. A Bíblia diz que ele ofereceu holocaustos aos deuses assírios. A Bíblia diz que ele queimou incenso aos deuses assírios. A Bíblia diz que ele prestou reverência aos deuses assírios. E contemporâneo dele, no reino de Israel, Oséias, filho de Elá, também fizera mal o que era reto diante do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 17, no versículo 2, que também o reino de Israel estava entregue à Síria. De tal forma, queridos, que o rei de Israel, Oséias, pagava tributo para o rei da Síria, pagava imposto para o rei da Síria. E a Bíblia diz que houve um momento em que o rei de Israel, Oséias, filho de Elá, ele foi preso, colocado num cárcere, porque tentou não atender às imposições do rei da Síria. Aí o rei da Síria ficou sabendo da emboscada que ele estava preparando, mandou os seus soldados, o seu exército, capturou o rei de Israel,
que era Oséias e prendeu Oséias. Oséias ficou preso. E o rei de Israel ficou preso, e o rei de Judá, que era Acais, estava ali acuado. E ele morreu. E foi nesse cenário que Ezequias assumiu o seu reinado. Numa sequência de males sobre Israel e sobre Judá. Ezequias sabia que era preciso quebrar aquela sequência. Mas ele sabia também que não seria fácil quebrar aquela sequência. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui nesta noite. Havia uma sequência de males determinada sobre nós lá desde Adão. E não era possível quebrar essa sequência. Mas Deus enviou Jesus para quebrar essa sequência de males. Por mim e através de mim. Por ti e através de ti. Mas existem algumas coisas que Ezequias fez, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, que são importantes e que são necessárias para quebrar a sequência. Tem gente que pensa: eu aceitei Jesus, agora estou salvo. Na verdade, quando a gente aceita Jesus, a gente está entrando no caminho. E depois a gente precisa andar no caminho. E depois a gente precisa crescer no caminho. E depois a gente precisa evoluir no caminho. A Bíblia diz que a vida do justo, ela é como luz de aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E quando será o dia perfeito, queridos? No dia da eternidade. Mas até lá eu tenho que brilhar, 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 brilhar mais e mais. Quem está caminhando para a eternidade está aumentando o brilho. Mas por que está aumentando o brilho? Porque está conhecendo mais Jesus, está entrando mais no caminho, está tomando intimidade com Jesus. Aí o brilho de Jesus, nós não temos brilho próprio, mas o brilho dele começa a incidir sobre nós, e as pessoas começam a notar o brilho dele. O que está acontecendo com aquela pessoa? Ele é como o justo, a luz está brilhando, a luz de Cristo está incidindo sobre a igreja, e não tem como esconder. Ainda que o justo queira, não há como esconder. Como exemplo de Pedro na época da crucificação, alguém olhou para ele e falou: olha, tu é um deles. Não, eu nunca o vi. Mas não adiantava, estava estampado na cara dele. Tu fala como ele, tu veste como ele, tu anda como ele, tu é um dele. Até que Pedro caiu por terra e reconheceu: Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, nós estamos caminhando para a eternidade. E nessa caminhada, aceitar Jesus é só o começo. A salvação, ela não é estática. Se alguém diz que salvação é estática, é talvez a maior mentira. Salvação é dinâmica. O Espírito Santo entrou quando eu aceitei Jesus, e Ele quer continuar exercendo o seu domínio, a sua morada. Ele quer continuar crescendo na minha e na tua vida. Ele quer continuar nos trazendo os valores da eternidade, revelando Deus para nós, mostrando a glória de Deus para nós. E eu preciso permitir que isso aconteça, para que eu volte para a eternidade, porque eu estou caminhando para lá. Ezequias, quando assumiu o reino, ele olhou e falou: eu tenho que tomar uma postura, eu tenho que tomar uma posição. E a primeira coisa que ele fez foi derrubar os altares. Havia muitos altares aos deuses assírios. E ele pensou: eu tenho que derrubar os altares. E ele começou a desfazer os altares.
E o que é que isso significa para nós? Significa que Deus quer primazia na minha e na tua vida. Deus não aceita dividir a minha vida espiritual com o mal. A palavra diz que numa fonte não pode deitar dois mananciais, ou água doce ou água salgada, ou é Deus ou é o diabo, ou é céu ou é inferno. E Ezequias alcançou isso e derrubou os altares. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Deus quer que você derrube os altares. Ah, mas eu não adoro nenhum Deus estranho. Mas talvez tenha alguma coisa que está se interpondo entre você e o teu Deus. E Deus manda dizer para você: derruba o altar, porque Deus quer primazia na minha e na tua vida. A palavra diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É Deus em primeiro lugar. Isso não pode ser discurso. Isso tem que ser realidade. Ezequias sabia disso. Não adiantava ser o povo de Deus. Não adiantava ser conhecido como o povo que atravessou o Mar Vermelho de pés enxutos. Era necessário mais do que isso. E ele derrubou os altares. A segunda coisa que Ezequias fez: ele derrubou as colunas e os postes da deusa Azerá. O que é que isso significa? Tinha lá um ídolo, deusa Azerá. Uma coisa tremenda, no meio de Israel. Um Deus estranho no meio do povo de Deus. E ele derrubou. Tem que ter coragem. Ele protestou. Sabe o que significa derrubar as colunas? É desmistificar todo e qualquer ensinamento que não é de acordo com a palavra de Deus, que está querendo se estabelecer como coluna. Não, sai fora disso. Ele começou a mostrar que o Deus de Israel era diferente. Ele começou a abrir a Bíblia, a estudar a Bíblia com o povo. Ele começou a mostrar para o povo que o Deus de Israel não era aquele Deus que estava vivendo no meio do povo, que aquilo era paganismo. E ele estava mostrando mudança de vida. E ele fez uma terceira coisa que eu achei que foi uma das mais importantes que Ezequias fez. Ezequias criou arqueodutos em Jerusalém. Jerusalém era a sede da capital do reino de Judá. Samaria era a sede da capital do reino de Israel. E Ezequias criou arquedutos em Jerusalém. E alguém perguntou para ele: eram túneis bem elaborados, existem lá até hoje em Jerusalém, bem engenhados. E com esses túneis ele estava dizendo para o povo: olha, a crise vai vir. E quando a crise vier, nós precisamos de uma válvula de escape. Porque o rei da Síria, Senaqueribe, ele é poderoso, ele é forte. E ele pode cortar a entrada de suprimentos para a cidade. Nós vamos de uma fonte alternativa. Vamos criar aquedutos onde o suprimento, água, possa entrar em Jerusalém. E o que é que isso significa para nós, igreja? Que nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus. Porque não há nenhum cristão, um só, que não passe por crises espirituais. E quando a crise vier, se eu e você tivermos intimidade com Deus, nós saberemos para onde temos que correr. Nós não ficaremos perdidos diante da crise. Nós não ficaremos vencidos diante da crise. Deus manda dizer hoje para vocês: aquedutos significa intimidade com Deus. Aqueduto é o que está escrito
no Evangelho de Mateus capítulo 6 e versículo 6. Entra no teu aposento, ora em secreto ao teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará em secreto. Aleluia! Meus irmãos, estar na igreja é bom demais, cantar louvores, bom demais, mas nós passamos por crise. O irmão que me antecedeu aqui, ele disse: basta Deus dizer o não e eu já quero desistir. É uma crise. Moisés passou por crise, Jacó passou por crise, Abraão passou por crises, e nós havemos de passar enquanto estivermos peregrinando. Mas se nós soubermos em quem temos crido, nós saberemos a quem recorrer na hora da crise. E o Deus que atendeu a Abraão, o Deus que atendeu a Moisés, o Deus que atendeu a Elias nas suas crises, é o mesmo Deus que atenderá a mim e a você, e a nossa crise não nos sufocará. Aleluia! Glória a Deus! Mas o que Ezequias fez foi declarar guerra contra o inferno. Você já pensou nisso? Um reino que vinha numa sequência de males, os reis todos dominados. Agora aparece um rei diferente e quebra a sequência. Fala que não, eu temo a Deus. Quebrou a sequência. Ele declarou guerra contra o inferno. E meu irmão, na guerra, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas a nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E para lutar essa guerra, nós temos que portar armas espirituais. Ezequias sabia disso. E talvez você que está tentando prestar um serviço a Deus com maior qualidade, que está tentando dar uma reviravolta na sua vida, o inferno se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair. Primeira coisa que Senaqueribe fez foi demonstrar a sua força. E ele era comparado aos Estados Unidos da América hoje. Já pensou? Os Estados Unidos da América sitiar o Brasil com sua força, seu poder. Nós vamos ficar desesperados aqui dentro. Não temos chance. Não temos chance. Senaqueribe começou a demonstrar. Sabe o que ele fez? Sitiou Samaria. 3 anos de sítio em Samaria, sede do reino de Israel, onde estava Oséias. Sitiou, não entrava comida. As pessoas começaram a passar fome em Samaria. A história diz, não está na Bíblia, mas a história diz que a população começou a comer seus próprios filhos, porque começou a passar muita fome, sem água. Depois de 3 anos de sítio, dominou Samaria. Samaria foi dominada pela Síria, pelo rei da Síria. Ezequias assistindo isso. Meus irmãos, o inferno levanta, mas Ezequias sabe, ou sabia, em quem ele estava crendo. E aí Senaqueribe, numa demonstração de força, ele não parou. Começou a dominar todos os reinos que havia em redor, todas as cidades. Começou a dominar e dominar e dominar. Dominou todas as cidades que havia em redor. E no 14º ano do reino de Ezequias, rei de Judá, Senaqueribe tinha dominado todas as cidades de Judá. Todas. Só faltava Jerusalém. Só faltava Jerusalém. Ele estava dizendo para Ezequias: quero mostrar para você com quem que você está mexendo. Vou mostrar para você com quem que você está mexendo. Meus irmãos, não temos que ter medo do adversário.
Mas ele se levanta, ele levanta de forma ferrenha. Eu me lembrei de um fato, vou contar rapidamente para não perder tempo. Quando eu tinha 15 anos, congregava com o saudoso pastor Alvarenga, recém-convertido na igreja. Chegaram na casa da minha mãe, morava lá, né, com ela, era solteiro. Bateram campanha 3 horas da manhã. Minha mãe atendeu, não sei se ela se lembra disso. Era um colega, dizendo: ó, minha irmã está passando mal, e mamãe mandou pedir para o Mauri lá orar por ela. 3 horas da manhã. E eu escutei aquilo. Minha mãe falou: mas é muito tarde. Mas minha mãe mandou pedir para ele ir lá, tá? Eu falei: mãe, eu vou lá. Pode ir na frente que eu vou lá. Eu, novo convertido, o que eu fiz? Orei ao Senhor, falei: Senhor, eu não posso te desonrar, eu não posso te envergonhar, eu preciso ir lá. Vai comigo. E aí eu vesti até terno, gravata, porque eu ainda não tinha entendimento. Falei: eu preciso ir composto, né? Vesti meu terno e tal, fui tirar. A mulher estava terrivelmente endemoniada. Terrivelmente, 3 horas da manhã. Era um quintal grande e ela ia até lá na frente e voltava, ia até lá na frente e voltava. E olhou para mim e falou assim: olha, você não deveria ter vindo aqui, eu vou te matar. E eu, sinceramente, as minhas pernas bambearam e eu pensei: estou morto, porque eu não sei o que eu vou fazer. E eu fiquei inerte, e ela veio correndo na minha direção, correndo, e eu não tive nenhuma ação. E ela parou com as mãos pertinho do meu pescoço e falou: eu vou te matar. O Espírito Santo falou comigo: ela não vai te tocar. Ela não vai te tocar. Quando o Espírito Santo falou no meu coração: ela não vai te tocar, eu disse: demônio, em nome de Jesus, sai dessa mulher. Ela caiu. E Deus me deu uma grande experiência naquela madrugada. Meus irmãos, o adversário ameaça, mas ele ameaça é para cair. O Deus que nos chamou é o Deus que nos garante. A Bíblia diz que, para fechar a ameaça contra Ezequias, Senequeribe desceu com seu exército para Jerusalém, colocou 185 mil soldados em volta de Jerusalém. E os moradores de Jerusalém ficaram apavorados. Eles estavam fortemente armados com as melhores armas daquela época. Não havia como resistir. E Senaqueribe chamou 3 dos seus de confiança, Rabissaque, Dartan e Abissades, e falou com eles: vá lá nas portas de Jerusalém, chame o rei e diga para ele que é melhor ele se entregar para evitar esse massacre. Vai ser melhor para ele, porque os deuses de Israel, segundo ele, não pôde livrar Samaria. O Deus de Israel não pôde livrar as cidades de Judá. E o Deus de Israel não vai poder livrar Ezequias. E se ele não se entregar, eu vou invadir. E Rabissaque era muito eloquente. Ele se posicionou na porta, em frente ao muro, e a população de Jerusalém, parece que eu vejo o quadro, viu, irmão branco? Parece que eu vejo o quadro. A população toda ficou em cima do muro. E ele começou a discursar em hebraico. E aí o rei Ezequias não quis ir. Mandou seus representantes, Ilquias, o sumo sacerdote, e mais 2 outros escrivãos, mandou: vai lá, vê o que eles querem. E eles disseram: olha, a proposta de Senequeribe, rei da Síria, é que Ezequias se entregue e nós vamos poupar a população, não vai ter nenhum mal. Mas se Ezequias resistir, nós vamos entrar e vamos massacrar Jerusalém. E não adianta pensar que o Deus de Israel vai livrar vocês, porque não pode livrar as cidades de Judá, já dominamos. Não pode livrar Samaria, já dominamos. Só que havia um fiel em Jerusalém. Havia Ezequias, um fiel em Jerusalém. Ezequias ficou pressionado.
preocupado, e de repente Senaqueribe, rei da Síria, escreveu uma carta de próprio punho, ameaçando o rei. Falou ao mensageiro: vai lá e leva, entrega em mãos. Eu quero que entrega em mãos, para que ele leia a carta. E quando ele leu a carta, era a renovação das ameaças. Meus irmãos, não tem limite das ameaças que o diabo pode fazer contra uma vida. Mas você não precisa temer. Segura a tua fidelidade. Não abra mão da tua fidelidade. Nós estamos assistindo em pleno século 21 uma inversão completa de valores. Nós precisamos medir as nossas palavras. Principalmente eu que presto serviço para a indústria. Precisamos medir as nossas palavras, porque podemos ser pegos no nosso próprio palavra se não usarmos com sabedoria. Mas não precisamos ter medo, que o Deus de Ezequias é o nosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus. Quando Ilquias, o escrivão, noticiaram ao rei Ezequias, ele rasgou as suas vestes, tirou as suas vestes reais e se vestiu de pano, de saco e de cinza. O que significa isso, igreja? Humilhação perante aquele que tudo pode. Deus procura homens como Zedequias ou Ezequias em nosso meio. E daquela forma ele entrou no templo. E sabe o que ele fez? Quando ele estava entrando no templo, ele falou para os sacerdotes e para os anciãos de Israel: vistam de saco todos vocês. Nós precisamos da misericórdia do nosso Deus. Nós não temos como resistir, mas o Deus de Israel é poderoso. Aleluia. Nós não vamos abrir mão da nossa fidelidade. Nós não vamos abrir mão da nossa fé. E ele entrou diante de Deus e orientou os anciãos de Israel: procurem o profeta Isaías, filho de Amós. Relatem para ele o que se sucede aqui em Jerusalém. Peçam para ele buscar a presença de Deus e tragam da parte dele uma mensagem de Deus para mim. E os anciãos saíram procurar o profeta. Sabe o que significa isso? Profeta significa, ou simboliza, tipifica o Espírito Santo, com quem eu preciso buscar a Deus na intimidade. Muitas das vezes eu não sei como orar, mas Ele converte a minha oração. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele converte a nossa oração para se tornar audível diante de Deus. Mas a postura de Ezequias foi uma postura que eu e você precisamos copiar. Às vezes, quando a coisa está ficando meio turbulenta na nossa vida, nós reclamamos para a esposa, para o esposo, nós reclamamos para o irmão, para a irmã, nós reclamamos para quem quer que seja. Ezequias não fez assim. Ele rasgou as vestes, ele vestiu de saco, ele entrou na presença de Deus e ele mandou buscar o profeta. Busquem o profeta. E quando ele ajoelhou diante do altar, a Bíblia diz que ele abriu a carta de Senaqueribe diante do altar e disse: lá tem a oração no capítulo 18 do 2 Reis. Vocês vão ver a oração de Ezequias. Ele disse: ó Deus de Israel, não é a mim que eles estão afrontando, porque não foi por causa de mim que eu fiz todas essas coisas, mas é ao Deus de Israel que eles estão afrontando. Compadece, tem misericórdia. Ele ficou ali um tempão orando. E de repente os anciãos de Israel chegaram. Ó rei, temos uma resposta do profeta. E o que o profeta disse? Ele disse o seguinte: não temas as palavras de Senaqueribe, rei da Síria.
não entrará em Jerusalém. Ele não atirará nenhuma flecha contra Jerusalém. Ele não levantará arco contra Jerusalém. Ele não edificará rampas contra Jerusalém. Porque hoje eu o farei voltar pelo caminho por onde veio. Oh, aleluia! A melhor coisa que tem, queridos, é a palavra de Deus. A melhor coisa que a gente tem é conselho de Deus. Quando a gente está na orientação de Deus, a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ezequias ficou tranquilo. Deus ouviu a oração. Deus quer ouvir a sua oração. Agora é confiar. No capítulo 19, versículo 35 de 2 Reis, está escrito o seguinte: e naquela mesma noite o Senhor enviou um anjo, que saiu e desceu no arraial dos assírios e matou 185.000 homens da Síria. Numa noite, 185.000 homens. Um anjo desceu. Quando Senaqueribe levantou, ele só viu cadáveres. E ele saiu correndo de volta para de onde ele tinha vindo, conforme a profecia. E eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena confiar em Deus. A guerra é do nosso Deus, a batalha é do nosso Deus. Entrega na mão do nosso Deus, confia no nosso Deus. Ele vai entrar em favor de ti, ele vai guerrear a tua batalha, ele vai ganhar por você. Ele batalha pela igreja. Aleluia! Se Ezequias tivesse fraquejado, ele não tinha presenciado um grande milagre. Você pode presenciar um grande milagre na tua vida, mas Deus está exigindo uma postura de servo, uma postura que não abre mão dos valores que Deus te deu. Deus quer quebrar a sequência de maldição que havia sobre mim e sobre você, mas Ele precisa de mim e de você para isso. E nesta noite eu quero perguntar aqui: todos são crentes? Levanta a mão quem é crente aqui. Aleluia, parece que todos são crentes. Será que tem alguém que quer aceitar Jesus? Todos são, mas eu quero convidar a você. Não sei qual é o desafio que você está vivendo, não sei qual é o avanço do adversário em sua direção, mas eu quero dizer uma coisa: ele está avançando para cair. Mantenha a sua postura. O adversário ameaçou. A pressão psicológica em cima de Ezequias foi muito grande, muito grande. Psicologicamente ele estava bombardeado, mas ele não cedeu. Resista. Deus quer te dar vitória. Resista. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar. Eu não sei o que é que você está vivenciando, mas eu sei que a mensagem é para você. Pensa no que Ezequias enfrentou depois de várias dinastias desonrando a Deus. E ele quis honrar a Deus, e ele viu tudo caindo ao redor dele, mas ele não abriu mão. Meus irmãos, Deus tem compromisso com o fiel. Deus não tem compromisso com os infiéis. Deus te chama para fidelidade. Deus te chama para fidelidade. Fecha os teus olhos, ore comigo. Coloca a tua mão sobre o teu coração e ore comigo. Neste
Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Aleluia! Diga comigo, Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra e entendi o que o Senhor me disse. O Senhor me chamou para fidelidade. O Senhor me chamou para quebrar a sequência de maldição que veio de Adão e chegou até a mim. Então, meu Deus, eu me disponho a ti, como Ezequiel